Fala aí pessoas, tudo bem com vocês? Seguinte, vamos falar hoje sobre o melhor jogador de 1962, tá? O melhor jogador do futebol brasileiro. O que isso significa? Estou desprezando qualquer partida da seleção, de qualquer seleção. Estou desprezando os jogadores que atuam fora do Brasil. Estou falando apenas do melhor jogador de 1962 que atuava em um clube brasileiro. Eu devo fazer uma série sobre esse tema, então vou começar aqui com um dos anos que eu acho mais interessante. Vocês já sabem sobre quem é, afinal tenho toda uma arte aqui me rodeando. Por que eu destaco o Pelé em 1962? Na verdade, por que o Pelé se destacou em 62? Por que o mundo destacou o Pelé em 62? Porque o Pelé fez gols nas principais finais que o Santos disputou. Vamos começar sobre a Libertadores, tá? O tão sonhado título da Libertadores, que para muitos é o maior título que um time brasileiro pode conquistar. Afinal, tem muita gente que acredita que, assim como na Europa, o título continental vale muito mais até do que um título mundial. Na Libertadores, a gente tinha um adversário à altura de Pelé, tá? Estou falando de Spencer, atacante equatoriano do Peñarol. Peñarol, clube que enfrentou o Santos na final. O Spencer, ele não só é um dos maiores jogadores que já pisaram na América do Sul, como também estava no auge em 62. Ele havia sido em 61 campeão da Libertadores com o Peñarol e campeão mundial. O Santos teria pela frente uma máquina, Peñarol de Spencer. Mas não estamos aqui para falar só de Santos, vamos aqui falar de Pelé. Como é que foi o desempenho do Pelé nas finais? Tivemos um 7-4 na final. Denner, teve então 7 gols para o Santos e 4 para o Peñarol na mesma partida? Não foi bem assim. Foram 3 partidas, tá? Então era uma final de 3 jogos. O Santos, na verdade, poderia até ser 2 caso um time vencesse as 2 partidas. Mas o Santos consegue vencer no Uruguai, tá? Depois perde em casa na Vila Belmiro. E aí vai para o jogo de desempate na Argentina, campo neutro. Um time uruguaio, um time brasileiro se enfrentando em solo argentino. E aí o que acontece? 3-0 para o Santos. Vitória brasileira, vitória de Pelé. Tá? Então Pelé foi totalmente soberano nessa Libertadores? Não foi. Por quê? Spencer foi o artilheiro. Até a final o Spencer era o melhor jogador da competição. Porém, o Pelé ele não era um jogador que só fazia gols. Então se a gente julgar a atuação somente pelos gols, estaremos sendo injustos, tá? Porque se vocês pegarem os vídeos, os poucos vídeos que a gente ainda encontra da Libertadores de 62, você vai ver que o Pelé ele é fundamental para várias posições, tá? Mas nas finais em si, somando os 3 jogos, no 7-4, Pelé marca 2 vezes, enquanto o Spencer marca 3 vezes. Spencer marca um gol a mais que o Pelé. A diferença é que no jogo decisivo só deu Pelé. Pelé marca 2 gols no jogo decisivo. Esses 2 gols que eu estou falando são os gols que deram o título ao Santos. Aí vamos pro Mundial. Quem ganha a Libertadores vai pro Mundial. Dizem por aí, hein? Vamos lá. No Mundial de Clubes nós tínhamos o encontro entre Benfica de Eusébio com o Santos de Pelé, tá? O que isso significa, gente? Quem tá fora de contexto não entende. O Santos de Pelé, naquela época, vencendo aquela Libertadores, era inquestionável, tá? Passou a ser o time mais temido da América, venceu do Peñarol do Spencer. E o Benfica também era o todo-poderoso da Europa. Claro, tivemos ali uma sequência nos anos 50, no final dos anos 50, de títulos consecutivos do Real Madrid, que acabou colocando o Real Madrid como talvez o maior time da época. Porém, o Real Madrid entrou em um recesso de títulos e o Benfica cresceu ao lado da Inter de Milão nos anos 60. Inter de Milão e Benfica foram ali os grandes clubes. O melhor jogador do Benfica era nada mais nada menos que Eusébio. Muita gente, muitos jornalistas de diversos locais do planeta alega que se o Benfica tivesse vencido o Santos, era provável que o rei do futebol seria Eusébio, tá? É claro que isso é só uma especulação, uma brincadeira, uma forma de mostrar um pouquinho o que era a realidade da época. Porém, com todos os títulos que o Pelé ganha depois, com tudo que ele se destaca até em seleção brasileira, dificilmente ele não seria o rei do futebol, tá? Mas, de qualquer forma, esse confronto específico entre Pelé e Eusébio é um dos encontros mais fascinantes da história do futebol. Foram 2 partidas, tá? No agregado ficou 8-4. O Eusébio marca uma única vez e o Pelé marca 5 vezes, tá? Entre elas, no segundo jogo, aquele famoso jogo do 5-2, o que ficou mais
marcante entre os dois. O Pelé faz o quarto gol, um gol antológico. Vocês já viram com certeza esse lance repercute em vários locais, na internet sempre viraliza. Então o Pelé faz um golaço driblando os jogadores do Benfica. Além disso, o Pelé ainda faz uma assistência para um dos gols e fazendo uma jogada de profundidade, driblando. Então, além de fazer gols, o Pelé ainda contribuía muito de outras formas para o time do Santos. Inquestionável, o Pelé foi, em 62, o melhor jogador que atuou por um clube brasileiro. A gente vai para 1963, mas calma, não é que nós vamos para um campeonato de 63, nós vamos para um campeonato de 62 que acabou de 63. Se você está vivendo 2020, 2021, você sabe do que eu estou falando, tá? Isso era muito mais comum antigamente. Hoje nós voltamos a viver isso e isso era bem comum antes. Então o que acontecia? Muitas vezes alguns campeonatos terminavam no ano seguinte. Isso aconteceu com o Campeonato Brasileiro de 1962. O Santos tinha pela frente o Botafogo. Botafogo de Garrincha, que apesar de não jogar a primeira partida, ele jogou as duas partidas decisivas. Foram 3 partidas no total. 10-6 para o Santos. O Santos fez 10 gols no Botafogo. Nós tivemos ali 2 gols de Pelé. 2 gols que foram novamente decisivos, 2 gols na última partida. E o Santos foi campeão brasileiro em 1962. Então, é por isso que Pelé foi o maior jogador de 1962 por uma camisa de um clube brasileiro. Pelé fez gols na final da Libertadores, gols na final do Campeonato Mundial e gols também no Brasileirão. Assim como os zagueiros que enfrentavam Pelé não tinham a ciência ao seu favor como tem hoje, na época o Pelé também não tinha. Se o Pelé tivesse a estrutura que tem hoje no futebol, talvez o Pelé não teria sido apenas o Pelé. Talvez o Pelé teria sido o Pelé, o Maradona, o Messi e o Cristiano Ronaldo em apenas uma pessoa. Eu não estava lá, mas eu vi.